Bom dia, primeiro ano. Então, a nossa aula de hoje será o módulo 15, onde falaremos um pouquinho do quadro demográfico da América. Então, o nosso continente é um continente bem extenso, tanto é que ele se estende no sentido norte-sul. E falaremos primeiro sobre os aspectos humanos da América anglo-saxônica, porque nós temos a divisão política, onde nós encontramos a América do Norte, a América do Sul e a América Central. E a divisão linguística, que é a América anglo-saxônica e a América Latina. Então, falaremos um pouquinho dos aspectos humanos da América anglo-saxônica. Então, o Canadá, quem forma a América anglo-saxônica? Canadá e Estados Unidos. O Canadá, ele não é um país considerado um país populoso. Ele tem uma densidade demográfica muito baixa, chega em média 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então isso por quê? Justamente no norte do Canadá nós temos o clima rigoroso, as regiões com montanhas fica de difícil fixação humana, fazendo com que a população esteja concentrada mais nas regiões de vales aluviais, onde tem rios. Então, a população canadense tem uma densidade demográfica baixa, então não é um país muito populoso, justamente porque tem grandes vazios demográficos, regiões onde dificulta a fixação humana. Aí vem falando também a questão do padrão, do IDH do Canadá. Nós sabemos que o Canadá ele tem um padrão elevado, ele tem baixa mortalidade infantil, tem uma expectativa de vida muito elevada, tem um índice de analfabetismo baixo, então é um país com o IDH muito bom. A população canadense é predominantemente branca. Aí vem falando a questão também do predomínio ligeiro de jovens, então é uma população jovem, onde isso vai refletir na economia. Uma população idosa, como é o caso, por exemplo, da Europa, vai repercutir aonde? No futuro, aonde vai ter uma população idosa com problemas na previdência social e não vai faltar mão de obra. Não é o caso, por exemplo, do Canadá, onde nós temos o predomínio de jovens. Depois, a questão da linguística. Nós sabemos que o Canadá é um país bilíngue. Ele tem regiões onde fala francês e regiões onde fala-se o inglês. Por isso, anglo-saxônica, por causa do inglês. Tem aí a questão do caso de Quebec, que queria se separar justamente pelo fato de falar outro idioma, que é o francês, queria se separar, houve protesto, houve uma questão de segregação espacial, né? Reivindicou a sua emancipação. Aí depois vem falando sobre as maiores cidades canadenses, como é o caso de Toronto, Montreal, Ottawa, que é a capital, e depois vamos falar um pouquinho aí sobre o outro país que compõe a América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já têm uma população mais elevada, tanto é que ele é a terceira maior população do planeta. E nós temos aí uma densidade demográfica, enquanto o Canadá é 3 habitantes por quilômetro quadrado, nos Estados Unidos nós vamos ver que é 33 habitantes por quilômetro quadrado. Então já tem uma densidade demográfica maior. Também há vazios demográficos, principalmente nas regiões desérticas. Tem a população, é uma nação bem desenvolvida. Há uma baixa mortalidade infantil, há também uma redução na taxa de natalidade. Nós vamos poder observar isso aqui na pirâmide etária. A população é 80% branca, isso devido à ascendência dos europeus, principalmente dos ingleses,
depois vieram os irlandeses, alemães, italianos. 13% é afrodescendente, que são bastante numerosos, principalmente nos estados do sul e no sudeste dos Estados Unidos. A pirâmide etária a gente vai ver que tem um predomínio de adultos. O que isso quer dizer? Que o meio dela está maior do que o topo e a base. Mas nós temos aqui um grande crescimento aqui também. Então isso ajuda a não faltar mão de obra. Aqui no topo, onde estão os idosos, ela não é tão grande como é o caso quando comparamos as pirâmides etárias europeias. O crescimento da população vem reduzindo, isso em todo lugar no mundo, justamente por causa da mulher estar inserida no mercado de trabalho. A população dos Estados Unidos, apenas 1% dela chega a ser inferior de 1% no setor primário, então é uma população que está voltada para o setor secundário e terciário, então está voltada para a industrialização e para a prestação de serviço. Menos que 1% está voltado para o setor primário, onde se concentra a maior parque industrial. Nós vamos ver aí que é a megalópole de Boswash, que é a megalópole, a junção das metrópoles de Boston e Washington. Aí nós temos as principais cidades também dos Estados Unidos, onde nós temos aí Chicago, Detroit, Atlanta, Washington, Miami. Então aí formando as principais cidades dos Estados Unidos, norte-americanos. Aí vem também mostrando imagens aí de Nova York. E depois vem aí o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem, mas já vamos falar também sobre a população da América Latina. Vamos mudar de módulo aqui, que aí já é o módulo 16, onde falaremos um pouquinho sobre o aspecto da América Latina. Então, a América Latina é formada por países com línguas originárias do latim, que é o caso do português e do espanhol. A gente sabe que aí pega a América Central, apenas o México da América do Norte e a América do Sul. Então, são os países de linguagem originária do latim. Nós temos aí também a questão dos países serem países subdesenvolvidos. O que é um país subdesenvolvido? É aquele que não tem o seu setor industrial muito evoluído. Aí vem a pirâmide da América Latina, onde a gente vai ver o predomínio de jovens, elevada taxa de natalidade, então a nossa base é mais extensa e ela vai reduzindo no topo, então nós temos uma população jovem. Aí vem falando sobre Thomas Malthus em cima, sobre as políticas neomalthusianas, o controle da natalidade, então, onde ele fala que a população cresce num ritmo superior do que a produção de alimentos. Então, que a população está crescendo mais do que está produzindo alimentos. Por isso que vem a foto aí desse sociólogo. Aí aqui vem mostrando as pirâmides etárias da Argentina e da Bolívia, para mostrar que a população é mais jovem, diferente da população da América anglo-saxônica, onde nós encontramos uma população adulta. Aí aqui vem falando da questão da população urbana, está voltada para o setor secundário, terciário também, mas a nossa base, principalmente do subdesenvolvido, é voltado para o setor primário, diferente dos países desenvolvidos, que é mais voltada para o secundário e terciário. Aí logo abaixo vem falando país por país. O México é o país mais populoso de língua espanhola.
A sua população concentra-se principalmente nas áreas centrais, devido à questão montanhosa ali da Sierra Madre Oriental e a Madre Ocidental, fazendo com que a população se fixasse no centro, justamente pela dificuldade das áreas de montanha. A população, 78% fica nas áreas urbanas. Grande destaque lá é a cidade do México, que é a capital, a metrópole, e Guadalajara. Depois vem mostrando aí o mapa, mostrando as principais cidades, e depois já vem falando sobre a América Central. Então, a América Central é voltada para o setor primário. Então, ela tem voltada para a extração, para a agricultura, para o agronegócio. Os países possuem uma população absoluta pequena, não é muito elevada. Nós vamos ver aí o predomínio de mestiços, dos ameríndios na porção insular. A distribuição de renda é baixa, então como é voltado para o setor primário, lógico que também não terá muitos desenvolvimentos, então o padrão socioeconômico é baixo. O índice de analfabetismo chega a 11,19%, tem uma alta taxa de mortalidade, que é uma das piores em questão de distribuição de renda, de analfabetismo. Fica na América Central. Aí tem a questão de Cuba, que é um país socialista que está na América Central, tem certos problemas com questão principalmente do subdesenvolvimento. Aí depois aqui já vem falando sobre a América Andina, que são os países que são formados pela Cordilheira dos Andes, que integram a América Andina, aí, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, o Equador, o Chile. Tem uma população de 149 milhões de habitantes, vai ter concentração principalmente nas regiões litorâneas e nas partes planas, já que temos aí a Cordilheira dos Andes pegando a América Andina. E depois, então, o crescimento vegetativo tem uma queda aí nessa América Andina. A economia é mais fragilizada, né? E depois nós temos aí a América Latina, que é formada pelos países Paraguai, Argentina e Uruguai, que pega ali a bacia platina. A densidade demográfica dessa população já é de 16,8 habitantes por quilômetro quadrado, já é uma população maior. A questão dos padrões, ela tem um crescimento reduzido na taxa do crescimento natural, onde a gente vai ver também aí o predomínio de adulto. A população é mais urbana, 82,6% da população vive na zona urbana. O que mais tem para falar desses países? As maiores densidades demográficas aí também ficam nos vales fluviais, já que gira em torno da bacia platina. E depois nós falaremos aqui agora sobre o Brasil. Então, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, é o 2º do continente americano e é o 1º da América Latina. A nossa densidade demográfica é pequena, porque nós temos um país extenso. Então, a nossa densidade demográfica é de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós temos uma grande extensão, temos vazios demográficos. Por isso que a nossa densidade demográfica é baixa. A população é mal distribuída, concentrada na porção litorânea, temos vazios na parte da floresta amazônica. A proporção de brancos no Brasil ela é 49%, enquanto cresce a proporção de pardos e pretos no nosso país. A questão, nós temos
grande, a população economicamente ativa do Brasil está voltada 60% para o setor terciário, que é o setor da prestação de serviço, fechando aí também essa parte do Brasil. E depois vem as Guianas, onde nós vamos ter uma região pouco populosa, então a gente vai ter aí a questão de 758 mil habitantes na República da Guiana, população negra de origem indiana. Isso é consequência o quê? Da colonização. Aí vem mostrando os habitantes, as cidades também da Guiana, e logo abaixo já vem o exercício proposto. Então vocês vão fazer as atividades do módulo 15 e do módulo 16, olhar o vídeo do portal, lá também já tem a correção e na dúvida podem me chamar. Abraços!